Esse final de semana eu estava lendo um artigo da revista Veja falando sobre as consequências da queda da taxa de natalidade, os efeitos dessa redução demográfica que está acontecendo no Brasil. E enquanto eu estava lendo, tinha várias partes que eu lembrei de uma frase que diz o seguinte: não atribua a má intenção o que pode ser justificado por estupidez ou ignorância. Porque quando eu li o negócio, parecia que assim, ó, a mídia ela tava dando todo tipo de volta e apontando para tudo quanto é lugar para não tratar do problema real. E quando a gente fala assim da taxa de natalidade, a gente vê que teve uma mudança de discurso. Até 2010, até 2015, em tudo quanto é lugar falava que não, a população tá grande demais, a terra tá superpovoada, vai começar a faltar recursos e que a redução de população é algo que se tem que se celebrar. E em todos os artigos eles estavam falando sobre como feminismo e empoderamento feminino é algo bom porque reduz a taxa de natalidade. Depois de 2010, 2015, aí o discurso começou a mudar. Aí começaram a falar que não, tá faltando dinheiro público para o governo para ele poder manter os programas sociais dele, a arrecadação de impostos está diminuindo ou está estagnando, a previdência está estourando, ela não é mais sustentável, que por causa da queda da taxa de natalidade a economia vai passar por um período de recessão que provavelmente vai durar décadas. E toda vez que falaram a respeito disso depois de 2010, depois de 2015, maior parte dos lugares não quis tratar sobre aquela parte de como o empoderamento feminino ele reduz a taxa de natalidade. E essa questão econômica ela é bem básica porque é o seguinte, tu tem que ter um equilíbrio entre os produtores e os consumidores na tua sociedade. Basicamente, tu tem que ter um equilíbrio entre trabalhadores e crianças e idosos. Conforme a pirâmide populacional ela vai se modificando e tu tem uma quantidade de trabalhadores adultos se igualando com a quantidade de idosos e a quantidade de jovens e crianças diminuindo, tu não tem mais uma situação estável. Tanto para o governo quanto para a economia, a população ela tem que ser estável ou ela tem que ser crescente. Porque senão tu começa a dar problema na economia e começa a ter período de recessão. Principalmente para o governo, porque o governo ele depende da produção extra da população. E a mídia, ela evita de tratar do problema real e ela evita de falar a respeito do empoderamento feminino. Toda hora que ela vai falar de empoderamento feminino, ela fala de uma forma positiva, não de uma forma negativa. E assim, esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu comecei a pesquisar mais a respeito dele e a quantidade de conteúdo, a quantidade de coisa relacionada que eu nem tinha ideia que poderia ser discutida, teve coisa assim que começou a me deixar realmente irritado. Só que assim, de uma forma bem simples, ó. O que a mídia não trata é que quanto mais oportunidade de trabalho e de estudo tu dá para a mulher, tu tem uma redução na quantidade de famílias e tu tem uma redução na quantidade de filhos na sociedade. Ao contrário do que quando tu faz com um homem. Quanto mais oportunidade de trabalho e mais oportunidade de estudo tu dá para o homem, tu tem mais filhos e tu tem mais famílias. Isso é basicamente o reconhecimento de pergamia. A mídia, ela às vezes fala um pouco a respeito, mas não gosta de falar muito no assunto. A gente ainda está vivendo aquele mundinho de ilusão de igualdade entre homens e mulheres. Só que a questão básica é que é a seguinte: as mulheres elas só casam e têm filhos com os homens que estão acima delas. O cara tem que estar acima dela socialmente e economicamente. Se ela não conseguir encontrar um cara que esteja acima dela, ela ou vai simplesmente decidir simplesmente ser solteira indefinidamente, ou ela vai ficar esperando um cara que nunca vai surgir. Porque isso é uma conclusão que eu cheguei nos últimos tempos, que é o seguinte: para tu ter um relacionamento durável com uma mulher, com um casamento, com filhos e tudo mais, não existe outra alternativa. A mulher ela tem que depender fisicamente e ou financeiramente do homem. A partir do momento que não tem esse suporte, ela não tem essa dependência, não tem como tu manter família, não tem como tu manter taxa de natalidade. Essa própria parte do empoderamento feminino vai dar para ver conforme eu for discutindo aqui nesse vídeo, que é o seguinte: teve uma época em que mulher se casava com uns 15 a 20 anos de idade e no máximo ela tinha ensino médio concluído.
Daí para ela, qualquer homem que estava com o ensino médio concluído e tinha um salário maior que dela, estava bom. A partir do momento que as mulheres começaram a casar entre os 25 e os 30 e começaram a fazer faculdade, aí não era necessário só um cara também que tivesse ensino médio. Aí ela, como ela tem faculdade concluída, ela quer um cara que também tenha faculdade concluída, ou ela quer um cara que tenha mestrado e doutorado. E daí, conforme vai prolongando, agora a gente já está na fase das mulheres de 30 a 35, entendeu? Com mestrado, doutorado concluído, e daí, depois dos 30 a 35, elas decidem que elas querem se casar, querem ter filho. E não importa se o homem não está interessado em se casar e ter filho com uma mulher acima de 30, entendeu? Não importa se o homem não acha ela mais tão atraente, ou ele não está mais tão desesperado para correr atrás de mulher. E daí a gente tem essa bolha das encalhadas, entendeu? O apocalipse das spinsters. Mas enfim, até a parte assim da participação das mulheres no ensino superior, eu não tinha ideia que o negócio estava tão acelerado do lado feminista aqui no Brasil. Isso é uma coisa que eu vou discutir mais pro final do vídeo. Eu pensei que aqui a proporção de homem para mulher nas universidades estava pau a pau. Só que aqui o negócio já está tão desequilibrado quanto na Europa e quanto na América do Norte. Então agora já foi a introdução, vamos começar a ler o tal do artigo da Veja. Então aqui, começando o artigo, já obviamente dava para ver que era uma mulher que escreveu o artigo, era uma vez um bônus. O Brasil passou meio século desfrutando o perfil demográfico ideal para um país que quer enriquecer e se desenvolver. Não soube aproveitar a chance e agora a vantagem está indo embora. Então assim, eles estão ignorando totalmente a questão assim da igualdade entre gêneros, o quanto isso detona com a taxa de natalidade, e estão partindo para um discurso de que não, o detalhe é que assim a gente não aproveitou aquele boom populacional para poder produzir dinheiro suficiente, riqueza o suficiente para agora conseguir bancar essa população mais idosa. Então, avançando no artigo, ó, a média, como eu já disse, né, a gente já está numa situação que já é acelerada. Eu pensava, eu estava até agora falando que assim, a taxa de natalidade brasileira é 1,8 filhos por mulher. Não, já está 1,7. E o aborto aqui não é legalizado. A gente já está com a mesma proporção de taxa de natalidade dos Estados Unidos. E aqui eles estão sendo um tanto otimistas. Eles estão dizendo que até 2040 a gente vai chegar a 1,69. Não, rapaz, 2040 o negócio vai estar muito mais baixo se o negócio não mudar. Então, continuando aqui o artigo, ó. Pelo menos uma vez na história, todos os países passam por um período especialmente favorável ao desenvolvimento, em que a parcela da população economicamente ativa, com idade para trabalhar entre 20 e 64 anos, esquece que mais para frente vão querer aumentar a idade de aposentadoria, mas continuando. Cresce mais rapidamente do que a fatia dos idosos e crianças, que não se sustentam sozinhos, dependem de quem está trabalhando. A esse intervalo positivo de tempo, que dura por volta de 50 anos, dá-se o nome de bônus demográfico. Resumindo, eles não estão mais tratando da parte assim do quanto a redução populacional, a queda da baixa natalidade, ela é prejudicial para a sociedade, para o governo, para a economia. Agora eles estão criando toda uma teoria de que isso dura 50 anos e que se a gente tiver um bônus econômico e aproveitar ele, tudo vai ficar bem. Continuando, ó. Com mais gente dentro do que fora do mercado de trabalho, gera-se riqueza e fica mais fácil promover educação, saúde e qualidade de vida. Então assim, ó, a Veja é aquela revista capitalista de direita opressora. Só que os caras estão defendendo o keynesianismo. Eles estão defendendo saúde, segurança, educação pública e mais recursos para governo para prover isso para a população. A pessoa não tem que ter dinheiro para pagar isso do próprio bolso, tem que depender do governo. Continuando. Bem administrado, o bônus demográfico é a porta de entrada para o mundo desenvolvido, que nem eu falei. O mundo desenvolvido para eles são aqueles estados socialistas da Europa que agora estão se ferrando e que não são nem um pouco sustentáveis. Continuando, ó. Mal aproveitado é a perda de uma chance de ouro para saltar de patamar. O Brasil, infelizmente, a perdeu. É aquela ideia que eles estão promovendo das décadas perdidas. A janela brasileira se abriu em 1970 e se fecharia em 2023, ou seja, já era um prazo apertado para virar uma mesa abarrotada de problemas.
Agora, uma revisão de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, levou especialistas à suspeita de que o bônus pode ter começado a se fechar já em 2018. Ou seja, pela primeira vez o contingente de brasileiros aptos para o trabalho vai crescer em ritmo mais lento do que a população em geral. Só tem um pequeno detalhe: o ponto de virada da taxa de natalidade já é quando chega a menos de 2 filhos por mulher. E conforme a gente volta ali no artigo, isso é uma coisa que já aconteceu faz anos. Os caras não discutiram isso até agora, por quê? Continuando aqui o artigo. Isso significa que o Brasil continua tendo muito a fazer, só que em condições bem mais desfavoráveis. Não é impossível avançar, mas o país terá que encontrar caminhos para fazer mais com menos gente produtiva. A desaceleração do aumento da população ativa é um sinal de que a demografia brasileira, que antes ajudava, agora começa a atrapalhar o setor econômico. Só que tem um outro detalhe também, né? Tu vê nas décadas passadas o que uma pessoa precisava para arranjar um emprego para se sustentar ou começar a sustentar uma família. Basicamente, tu só precisava ter um ensino médio. Agora, olha o que acontece hoje em dia. O cara tá com 25 anos e ainda não tem dinheiro para ter uma família. O capital social, que é necessário também para tu arranjar um emprego e começar a se sustentar, isso também mudou. Aí agora que, continuando, a firma bababá, doutora economia, nananã, juntem-se à receita as previsões de que as mulheres terão cada vez menos filhos. Ah, no shit, Sherlock, isso já estava previsto há muito tempo. A média cairá para 1,66 em 2060, já disse que isso vai cair mais ainda. A proporção de idosos na população vai quase triplicar no período, saltando de 9% para 25%. E o contingente afeito ao trabalho cairá de 69 para 59. E está pronto o bolo indigesto de um país que envelheceu antes de ficar rico. Só tem um pequeno detalhe. Tem países em que não existe previdência. Na China não existe sistema previdenciário. A galera lá se casa e tem filho porque eles sabem que se não tiver ninguém para cuidar deles depois que eles estiverem velhos, eles são ferrados, ou eles vão ter que juntar dinheiro para ter bastante renda passiva e conseguir se manter na velhice. Agora, o que aconteceu também com o sistema previdenciário brasileiro? A gente tem uma população que está com expectativa de vida acima da idade da aposentadoria, a expectativa de vida está crescendo, e daí a gente tem também mulheres que não estão casando, não estão tendo filho, estão chegando à idade idosa com 0 ou com 1 filhos e pediram divórcio e tudo mais, só que elas vão viver pra caramba e vão absorver recurso público. Tipo, por que uma pessoa que teve menos de 2 filhos tem que ser recompensado? Por que uma pessoa que está pagando para a Previdência e teve 3, 4 filhos vai ter que ficar pagando para sustentar uma pessoa que não contribuiu, que não teve filho? É aquela mesma discussão, por exemplo, da reforma da Previdência, que as mulheres vieram com aquela justificativa do não, mas é a dupla jornada, o homem não ajuda dentro de casa. O fato do cara ajudar ou não dentro de casa é irrelevante. De novo, eles estavam dando volta em torno da questão principal. A questão principal é o seguinte, minha filha. Tu teve 2 filhos, tu fez a tua contribuição para a sociedade, para depois tu poder aproveitar do bônus da sociedade? Essa é a questão que elas não querem tratar.